Pessoal, vimos ontem o Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, né, no Comitê Internacional de Combate ao Antissemitismo aí, discursando, não só o Flávio Bolsonaro discursou, mas o Eduardo também. O Eduardo Bolsonaro falou ali em um outro momento, né, para vários representantes aí da direita mundial, né? Então a gente vê aí como que a família Bolsonaro e de como a direita tem representantes fortes que estão construindo essa política internacional para, né, quando a gente estiver ali em 2017, termos grandes parceiros, tanto de um lado quanto do outro, né? Ou seja, de um lado, né, um dos grandes líderes da direita, né, e da democracia mundial é realmente Israel, né, que é a única democracia do Oriente Médio, e obviamente, né, aqui do lado do Ocidente, os Estados Unidos, do Trump. Ok? Eu sou o Paulo Vitor do canal PV Disso, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho, né, para receber as notificações dos próximos vídeos e pegar o café para a gente entender o que significa, qual que é o símbolo dessa presença, né, tão importante do Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro neste comitê, né, nessa conferência internacional aí do combate ao antissemitismo. Vou mostrar aqui para vocês também um pouquinho do discurso, foi bem bacana, foram palavras bem bonitas, mas é aí que a gente vê a diferença, pessoal. Olha só que no Brasil a gente vê o Lula, né, agarrado aí com tantos escândalos, né, o brasileiro já nem aguenta mais. Saudades, né, de quando os escândalos eram os palavrões do Bolsonaro, né, quando eles tentavam dizer que o Bolsonaro estava atrapalhando, né, o caminho, né, da baleia e tudo mais. Tipo, pô, hoje é escândalo de INSS, gente tentando roubar velhinho, escândalo de Banco Master, né, ali, né, o centro da Faria Lima também escândalo. O STF tentando, né, calar a democracia do Brasil, calar a boca de todo mundo que fala, que age contra eles. Então, assim, a situação aqui tá muito difícil, né? Então, ainda bem que a gente tem aí duas figuras, elas que são aí, né, herdeiros, né, do poder aí, né, da figura e da imagem, né, do maior símbolo de direito do Brasil, o que é o Bolsonaro, né, na história recente do Brasil, né? Então, a gente tem essas duas figuras que estão lá lutando, que estão falando, que estão preparando o terreno, né, internacional, que é hoje o único caminho que eles têm para poder mostrar toda a sujeira que tem aqui, né? A gente conseguiu fazer com que os Estados Unidos enxergasse isso, né? E aí a gente viu todas as consequências em termos de Lei Magnitsky, né? Em termos de olhos da lupa do Trump ficar maior aqui em relação ao Brasil, e agora Israel também, né? Porque, pô, pensa, Israel é um núcleo de tecnologia, um núcleo de inteligência, né, muito forte. A gente sabe todo o trabalho que eles fazem no Oriente Médio, até, né, para se defenderem, mas para se defender eles têm que fazer todo um trabalho anterior a isso, né, para manter aí viva essa democracia, a única democracia do Oriente Médio, né? Então a gente teve, né, o discurso do Flávio Bolsonaro, onde ele simplesmente entregou lá no palanque da Conferência Internacional, né, de combate ao antissemitismo, todas as barbaridades que o Lula, né, vem falando e vem sendo contra, né, entregou e disse de fato, o Lula é um antissemita e ele não representa, né, o coração do Brasil, porque o Brasil ele não é antissemita, né? Nós brasileiros aceitamos todos os povos, né? Nós somos totalmente a favor da democracia, né? A gente não tem preconceito com ninguém e o Lula não representa a gente. Lula não representa a gente. Nós brasileiros, nós não temos preconceito contra ninguém. Nós temos, né, o povo, temos, né, a simpatia do mundo inteiro. Entende? Por quê? Justamente porque nós somos como nós somos, nós aceitamos todos os mundos, todos são bem-vindos aqui no Brasil, todas as culturas e nacionalidades, e o Lula, quando ele escolhe um lado, quando ele tenta, né, usar essa narrativa para escolher um lado, para agradar uma pequena bolha, né, da esquerda que ele precisa, né, ele acaba assim saindo totalmente da linhagem cultural em relação à moral do brasileiro, né, tanto moral interna quanto moral em relação a questão externa, né, do Brasil. Então, assim, o Flávio Bolsonaro ele expôs assim ao mundo qual que é o atual governo, né, que se encaixa dentro ali de um tema, ou seja, se encaixa ali dentro daquela palavra que a gente não gosta, né, ditadura, né? O Flávio Bolsonaro alinhou o governo do Lula a uma ditadura, sim, a gente está vendo uma ditadura fria, né? E assim, ele colocou ali todos os podres, né? Então disse ali no inglês fluente dele, né? Deu um tapa na cara do sistema brasileiro, né? Desse sistema que tá aí tentando controlar o Brasil, né? E ele garantiu,
né? Ele colocou lá, ele garantiu com as palavras dele, e a gente torce por isso sim, que em 2027 a Embaixada Brasileira será em Jerusalém e o Brasil voltará a ser o parceiro número 1 de Israel na América Latina. Pessoal, vamos agora assistir um pouquinho aqui, só um trechinho do discurso do Flávio Bolsonaro e a gente já volta pro vídeo. Ladies and gentlemen, I speak today not only as a senator, but as a candidate for president of Brazil. Thank you. My father, Jair Bolsonaro, is today in prison because of political persecution, not justice. But ideas cannot be locked away, and truth cannot be silenced. I'm running for president because Brazil needs a moral and strategic reset. In this new moment for Latin America, the United States, together with responsible democracies, has helped build a new model of international cooperation. We already have real examples of this new path. The Isaac Accords, led by the great Argentine president Javier Milei, are a historic step forward. Pessoal, então eu coloquei um trechinho para vocês, né, desse discurso, é um discurso um pouquinho grande, né, até para eu não deixar o vídeo muito longo, mas se vocês quiserem assistir, tem lá no Instagram da Jovem Pan News, né, e no Instagram também do Flávio Bolsonaro, mas, pô, isso é um discurso confortante, porque mostra a força, né, a força que a direita do Brasil tem e a força que o Flávio Bolsonaro, né, a presença e a imagem que o Flávio Bolsonaro está construindo para nos representar, né, como nação em 2027, ok? Então, assim, ele trouxe realmente esse clima de pré-posse, sabe? Ele já está vivendo a posse, e é isso que a gente tem que fazer, a gente já tem que viver como o Lula já não estivesse mais lá, ok? E é isso é um filme, gente, isso é um filme que ele está caminhando ele precisa ter um final feliz, e o final feliz é essa eleição de 2026, porque a gente não aguenta mais, pessoal, a gente não aguenta mais, o Brasil não pode cair nessa cilada. E aí a gente tem o eixo Trump e Netanyahu, né, que são as maiores figuras, né, da direita do mundo, né, e aí quem que tava lá, né, nas salas, quem que tava nesse comitê, e quem que também tava do lado do Eduardo Bolsonaro, todos os assessores diretos do Donald Trump, né, e enquanto o Eduardo Bolsonaro ali costura toda aquela aliança, né, que vai desde Washington até Jerusalém, né, então assim, eles estão começando a alinhar, né, qual será esse novo eixo conservador do mundo a partir agora de 2026 e 2027, né, enquanto aqui o Itamaraty, né, tá dormindo, né, e a família Bolsonaro tá lá trabalhando, fazendo diplomacia, que é o que realmente traz progresso e segurança para o nosso país, entendeu? E aí o Flávio Bolsonaro recebeu a bênção, né, lá de Israel, né, o Amichai Shikli, né, que é um dos ministros de Israel, desejou boa sorte a Flávio Bolsonaro das eleições, né, e assim, isso não é só cortesia do cara, isso é reconhecimento internacional, dizendo assim, ó, a gente está do seu lado, a gente quer que a direita volte no Brasil, a gente quer que o povo de bem, né, quem governa, a gente quer quem tem a mente voltada para o bem, volte para o Brasil, entendeu? Então é isso, Israel abriu todas as portas pro Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, não só as portas em termos, né, de parceria e cooperação, mas também as portas dos seus centros de inteligência e segurança, ok? Para o Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Então pensa só, galera, olha que bacana o Brasil ter, né, essa parceria aí para ajudar nessa limpeza dentro da política aqui no Brasil. E a gente sabe como as inteligências, né, de Israel, como a inteligência de Israel, ela é muito potente e ela está no mundo inteiro. Então ainda a gente tendo aí agora, né, o Lula se declarando, né, onde ele se declarou aí do governo dele inteiro, antissemita e tudo mais, você acha que Israel ficou quieto? Você acha que Israel só declarou o Lula persona non grata? Não, Israel sim está com todos os seus, está com muita inteligência do Mossad aqui na América do Sul, inclusive por causa da Venezuela, que tinha muita entrada, né, de terroristas, tanto do Hezbollah, quanto do Hamas, quanto de outros, né, vários outros terroristas. Então assim, o Mossad está aqui
tá em muito volume junto com a CI, trabalhando junto, né, para a gente poder desbancar esse governo farsante e ditador que é o governo do Lula. Então, pessoal, para fechar esse vídeo aqui, o Brasil tem jeito sim, ok? A gente tá caminhando para isso, ainda bem que a gente tem ali, né, os filhos do Bolsonaro que estão nessa linha de frente, né? O Bolsonaro construiu essa imagem, construiu essa moral, ele tem o respeito da direita do Brasil, né? Então ele deu um checkmate, ele fez uma jogada de mestre indicando o filho dele, Flávio Bolsonaro, né, para concorrer nas eleições de 2026, e é aí que tá agora, né, a gente chegando, né, a gente já chegou no ano de 2026, a gente caminhando e costurando todos esses laços aí para quando a gente estiver lá, a gente já chegar forte e chegar pronto para o Brasil começar a prosperar, né, começar a evoluir e a crescer como ele deve crescer, né, com uma sociedade forte, uma sociedade próspera, um governo que apoia a sociedade, um governo que sabe o que é bom, né, e o que não deve ser feito. Ok, pessoal? Eu vou pedir para vocês comentarem o que vocês acham disso, se vocês concordam comigo, se vocês acham que o Flávio Bolsonaro já ganhou, se vocês acham que o Lula vai perder, que o Lula vai sair de jogo, que a gente vai conseguir limpar, fazer essa limpa no STF, nessa limpa nessa política, né, toda imunda do Brasil, né? E aí eu peço mais uma vez para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal do PV Disse, ok? Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e nos vemos no próximo vídeo, ok? Grande abraço.